Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Na verdade, hoje venho aqui através desse vídeo, 2 semanas já que eu não postava nada em relação ao canal. Primeiro eu gostaria de agradecer, aqueles que se inscreveram, E se você não inscreveu, se inscreva no canal Redação Sem Medo. Aproveite as nossas dicas, na verdade dicas relacionadas principalmente ao quesito reflexão, elemento imprescindível em relação à sua argumentação, à construção do texto dissertativo, né? Porque na verdade é esse o tipo de redação que se deseja, uma redação reflexiva, uma redação argumentada, argumentada diante de quê? Diante do bom senso, diante da análise, tá? Porém, o que eu gostaria de dizer, é que, tá? Semana passada nós tivemos o presidente do INEP, na verdade ex-presidente, porque ele foi desligado ali, do quadro, do Ministério da Educação, não faz mais parte, mas até a semana passada ele era o presidente do INEP. Tá? Então, o presidente do INEP foi sabatinado ali, pela Câmara, assim como o ministro da Educação na última quarta-feira, na última quinta-feira também o foi. Então, olha só, algumas questões importantes. No início do ano, nós vimos ali que o presidente havia dito, em relação à escolha, o tema de redação já foi escolhido, assim como o ministro da Educação também disse. Primeiro, começou-se a ventilar uma série de temas, inclusive, um dos temas que eu acabei abordando e eu acabei falando era sobre o homeschooling ou educação domiciliar no Brasil. É uma das minhas apostas, acredito que esse deva ser o tema da redação, porém há inúmeros outros temas aí a serem discutidos e ao longo das nossas aulas nós vamos falar sobre isso. Porém, o que eu gostaria de dizer é que, diante de toda essa celeuma, o que foi, na verdade, ventilado, mais uma mentira, por quê? Porque, na verdade, o tema de redação, da redação Enem deste ano ainda não foi escolhido. Na verdade, possui-se uma comissão e essa comissão é quem analisa. O mesmo acontece diante das questões. As questões serão menos polêmicas, tá? As questões podem ser menos polêmicas, mas o quesito estrutural das questões continua o mesmo. A variação linguística continua acontecendo, assim como as funções de linguagem, diante da prova de linguagens, eu estou falando assim como acontece em relação às competências da prova de redação. Continuam sendo as 5 competências, assim como as habilidades a serem desenvolvidas no momento da construção do texto dissertativo argumentativo. Porém, nós não temos, e não teremos intervenções, até porque o presidente da República, ele não participa dessas decisões, assim como aconteceu em todos os outros governos, assim como o ministro da Educação também não. Então, na verdade, estou aqui para tranquilizar, as minhas centenas de alunos diante de uma questão, que acabou trazendo um certo medo para os alunos. Só que eu fico feliz também, por um lado, pelo número de inscritos em relação ao Enem deste ano, em que nós temos 6 milhões e 300 mil inscritos. É um número maior que o número do ano passado. Então, na verdade, teremos um Enem novamente concorrido. Lembrando que o Enem é feito em 2 domingos. Então, a questão, de vir aqui, de na verdade gravar este vídeo, é passar confiança a vocês. Não fiquem preocupados. Por quê? Porque o Enem é uma determinação. O Enem, na verdade, ele continuará acontecendo, pelo menos esse ano. E não há intervenção de ninguém, de ninguém. Na verdade, existe uma comissão de professores, de especialistas, que na verdade são quem? São os encarregados em relação à construção das questões. As questões continuam tendo a mesma estrutura. As questões continuam sendo as mesmas, porém, o que nós poderemos ter, na verdade,
né? É questões ali menos polêmicas, né? Menos talvez reflexivas, né? Não sei, do que aconteceu, né, no ano anterior, tá certo? Mas o Enem continua sendo o mesmo, assim como acontece em redação. Teremos o quê? Teremos sim temas polêmicos, né? Continuaremos abordando a sociedade, continua sendo abordada a sociedade e o cidadão sempre como foco. Né? Então, nos embasemos em periódicos, né? Nos utilizemos das leituras dos nossos clássicos, dos nossos livros cotidianos, né? E, na verdade, permaneçamos conectados, certo? Então, até mais. Uma boa noite a todos. Né? Espero que vocês continuem estudando. Por quê? Porque faltam 190 dias para o Enem deste ano. Um abraço a todos e até mais.